Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, sexta-feira, 4 de outubro, 7h02 da manhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que está por aí. Estamos com sono hoje, né, Gabriel? Hoje estamos. Estamos, né? Ficamos assistindo os debates até mais tarde, aliás, toda a equipe do ICL. Hoje, no ICL Notícias, primeira edição, a gente vai fazer quase um especialzão sobre debates. Então fiquem ligados aí. A gente vai falar do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, de várias praças, né? Cada um de nós ontem assistiu um debate de alguma praça importante pelo Brasil. A gente vai fazer um resumo com os vídeos. Milagrosamente, a Rede Globo autorizou que a gente possa mostrar os vídeos, né? Um pedaço dos vídeos, até 15 minutos no máximo, né? Sem tirar do contexto, diz a Globo. Viu, Gabriel? Não pode tirar do contexto que nem a Globo fez com o debate do Lula e do Collor em 89, né? Tem que fazer do jeito certo, né? Que bom, Globo. Que o modelo é não fazer o que vocês fizeram no passado, né? Editando o debate em favor do Collor, né? Isso é um caso clássico já, que ficou na conta do Boni, aliás. Muito obrigado para todo mundo que já está no nosso chat. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais aí, pelo Brasil e pelo mundo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha em outras paragens por este mundão de meu Deus. Você sabe, este programa também está gravado no YouTube depois que a gente vai ao ar, então você também, muita gente nos acompanha pelas reprises, está com o hábito de acompanhar o programa como se fosse o único jornal, telejornal, seja lá, noticiário diário. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Estamos também ao vivo em 3 emissoras de televisão, lá na Bahia, na TV Quirimureia, lá em São Paulo, na TVT, e também em Porto Alegre, na Pop TV. Se você quiser acompanhar este programa no Bom e Velho Radinho, em São Paulo temos uma cobertura praticamente total, com 3 emissoras de rádio. Você pode nos ouvir na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. Se estiver no carro aí, no trânsito, né, quiser acompanhar como se fosse o bom e velho programa de radinho pela manhã, fica tranquilo que a gente tenta ao máximo aqui fazer a descrição do que está rolando muitas vezes aqui na nossa tela. Então o programa fica bom também de ouvir no rádio, né? Nas plataformas de áudio, aquela coisa toda. Aliás, muita gente acompanha pelo YouTube e fica só ouvindo, tá de manhã ali, acordando ainda, né? Relatos de pessoas que ouvem este programa com os olhos fechados, Gabriel. Veja só. Temos que fazer o programa, então, com uma voz um pouco mais baixa para não acordar as pessoas. Será, Gabriel? Ou não? Ou, pelo contrário, temos que fazer o programa com uma voz muito estridente para acordá-las, porque, afinal de contas, tem que levantar para trabalhar, né, meu filho, minha filha? Vamos lá, vamos lá. Sexta-feira, a gente tem bastante coisa no programa de hoje aqui. Vamos dar uma passada geral no que está acontecendo nas eleições, mas temos um caso grave com pouquíssimo destaque na imprensa brasileira. A gente vai mostrar aqui atentados a tiros contra vereadoras em São Paulo, no Rio de Janeiro. Essa eleição foi marcada por muita violência. Também um militante que se infiltrou, né, entrou em uma caminhada, em um evento do PT e arrastou uma pessoa por quase 2 quilômetros com o seu carro, machucando a pessoa. Eu não vou mostrar o vídeo aqui porque não é hora disso também. E também eu não costumo mostrar esse tipo de coisa aqui. Mas a gente vive num momento de extrema violência. Eu acho que está pior até do que 2022, viu? Pela quantidade de coisas que tem acontecido. Bom, tivemos aí um candidato tomando uma cadeirada no meio de um debate, em São Paulo. Imagina se fosse no Nordeste, né, Gabriel? Ai, nordestino não sabe votar. Em São Paulo, vocês estão colocando detector de metais na entrada de debate, São Paulo. Né? Você toma atento, quem mora em São Paulo, aí, para abrir a boca para falar do Nordeste. Né? Já passou essa fase, mas ainda tem idiota que fala. Vocês estão botando detector de metais em debate. Não é em avião, não é em órgão público, é debate. A pessoa que vai governar a sua cidade. Então baixa a bola aí, baixa a bola. Né? Se fosse lá no Nordeste ou em qualquer outro lugar, né, Gabriel? Seria, meu Deus, olha o coronelismo, né? Não é mole não, Gabrielzinho. Vamos lá para o clnoticias.com.br, veja as situações em que você pode ter dinheiro esquecido. Muitos brasileiros podem ter dinheiro esquecido para além do sistema de valores a receber do Banco Central, que tem bilhões parados em bancos. Esse sistema aqui a gente vem divulgando já há algum tempo. Se você quiser consultar para saber se você tem dinheiro parado, esquecido de planos econômicos anteriores, coisas que você eventualmente foi beneficiado por uma decisão judicial, mas nunca soube disso, lá no clnoticias.com.br, dentro dessa notícia tem o link oficial para você consultar. Porque você sabe, né? Você vai lá no Google, pega qualquer link, vai cair num golpe. Não faça isso. Até o Ratinho caiu num golpe esses dias, ô Gabriel. Um golpe do Pix. 50 mil. Será que a gente tem que dar uma força pra ele lá? Tá precisando? Será o Ratinho?
Vaquinha pro Ratinho. Vaquinha pro Ratinho, vamos fazer? Aliás, tem a vaquinha do Ferrez, que eu preciso divulgar ela. Deixa eu já... Foi bom lembrar, viu, Ratinho? Serviu pra alguma coisa, né? Pera aí, ó. Eu vou só abrir aqui para... Ô, Gabriel, faz um favor pra mim. Abre pra gente aí uma vaquinha, que é... Coloca no Google Ferrez, com Z, apoia-se. Ferrez apoia-se. A gente vai divulgar depois aqui, porque está acontecendo uma coisa muito, muito urgente aí na periferia de São Paulo e a gente precisa juntar a força da comunidade para ajudar a empurrar essa história para que ela tenha um final feliz. No final do programa eu explico um pouco melhor. Tem o nome de uma casa, né? Não tem o nome de uma casa? Manter o nosso canal. Não é o canal do Ferrez. Então volta lá, Ferrez, apoia-se, casa alguma coisa. Eu não lembro exatamente o nome da casa, se precisar eu procuro aqui depois. Administradoras de consórcio, olha só, onde você pode ter dinheiro esquecido, com treta com administradoras de consórcio, de carro, de moto, cooperativas de crédito, instituições financeiras brasileiras podem ter verbas de ações judiciais, prêmios de loterias, muita gente pode ter ganhado na loteria e esqueceu de conferir o resultado, abonos esquecidos do PIS e do PASEP são alguns dos casos. Lá no iclnoticias.com.br a gente fez uma lista de casos, INSS, PIS, PASEP, prêmio de loteria, para você ter uma ideia de se você tem essa grana parada em algum lugar e como pode resgatá-la, tá bom? Então dá uma corrida pro site lá, uma matériazinha de serviços para abrir o programa de hoje. Lá na revista Fórum, lei seca nas eleições. Alguns estados ainda têm, veja se é o seu caso, não pode beber na eleição, hein? Não pode beber na eleição. Bebe, fica doidão, vende o voto. Tem gente que vende sem beber, né? Ela acabou em praticamente todos os estados, mas em 6 deles a medida ainda vale. Então, lei seca existe no Brasil ainda. Acre, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão e Alagoas. Em outros 3, será restrita a zonas eleitorais específicas. No Tocantins, serão 4 zonas, enquanto em Mato Grosso serão 3, segundo informações dos tribunais regionais eleitorais. Em Goiás, o TRE não informou sobre as zonas que terão a chamada lei seca, mas pelo menos uma delas anunciou que adotará a proibição. Se você quiser ver a lista completa dos estados, lá na vistaforum.com.br. Estudantes cotistas se destacam no ensino superior em 2023. Toda a balela de que os cotistas iam reduzir a qualidade da educação, que ia roubar a vaga do filho, do cara branquinho, que é o melhor, do papai, da mamãe. Cada vez que sai notícia, vai por água abaixo. Os estudantes que ingressaram no ensino superior federal através do sistema de cotas tiveram uma taxa de conclusão de curso maior que os não cotistas, de acordo com o Censo da Educação Superior em 2023. O estudo foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e apontou que, entre os cotistas da rede federal, 51 se formaram, enquanto apenas 41% dos não cotistas se formaram. É 10% a mais. Não é pouco, porque a pessoa que entra por cotas ela tem muito mais consciência de que não é fácil entrar numa universidade, não é mole você abandonar um curso, deixar ele no meio do caminho e tentar a vida de outra maneira, né? Talvez seja a única chance dessa pessoa, então o número é significativamente maior do que os não cotistas. Aliás, né? Se fosse o contrário, ia ser manchetão, né, Gabriel? Cotistas não terminam o ensino superior e derrubam a qualidade da educação, balalá, balali, balalá. No Brasil são 69 universidades federais e 41 institutos federais, além de 10 faculdades e um centro universitário. Isso se soma também à Academia Militar das Agulhas Negras, também lá, voltada à formação de oficiais combatentes de carreira do Exército. A taxa de conclusão entre os estudantes da rede privada, alunos que contam com o programa federal como o ProUni, que oferece bolsa, ou o FIES, tem uma taxa de conclusão maior que os demais também. Segundo dados do estudo, 58% dos alunos que fazem parte dos benefícios do governo federal, como o ProUni, concluíram o curso, enquanto apenas 36% dos que não se beneficiaram. Bom, aí tem uma explicação econômica, a pessoa, se ela tem o ProUni, eventualmente, ela consegue terminar, a pessoa que não tem, não consegue pagar mensalidade, então pode ter também essa evasão por conta da grana. Os alunos do FIES, 49% terminam o curso superior e 34% terminam os que não têm, né? Então, tanto entre os cotistas quanto entre os que têm ProUni e FIES, todos terminam o ensino superior em número maior do que aqueles que não são cotistas e não têm incentivo do governo federal. Qual a conclusão, Gabriel? Com incentivo as pessoas conseguem estudar.
Com cotas, as pessoas conseguem entrar e têm a tendência a terminar o curso muito mais do que os não cotistas, porque essa galera sabe que não é mole e talvez seja a única chance da vida delas. Tudo ao contrário do que diziam o pessoal do apocalipse das cotas, né? Fazendeiros comandam a maioria das prefeituras que não entraram em programa contra desmatamento. Que beleza, né? Olha, eu falei isso aqui semana retrasada, acho, né, Gabriel? Sem ter notícia de nada, né? Falei, né? Falei, muito prefeito não tá apagando incêndio aí, pelo contrário, tá tacando fogo. Tá tacando fogo. Tá aqui de novo, não é a primeira notícia que aparece sobre isso. Dos 22 municípios que ficaram de fora do programa que incentiva as medidas de redução do desmatamento na Amazônia, 14 são fazendeiros, sendo 8 criadores de gado. É claro que não vai entrar em projeto para não desmatar a Amazônia se o cara que é prefeito está fazendo exatamente, ele e seus amigos estão fazendo exatamente o contrário, né? Metade dos municípios fica no Mato Grosso, mas Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia também estão representados na lista. São considerados fazendeiros prefeitos que declararam fazendas ao TSE, ou seja, é mais. Isso é só os declarados, fora a fazenda que está no nome da mulher, do laranja, que foi grilada, que não tem documento, que o cara roubou, a terra pública, a terra devoluta. Então tem fora os bandidos, que tem, olha, deve ser, o Gabriel, deve ser 10 vezes mais do que isso. 10, né? Lançado em abril desse ano, pela ministra Marina Silva, o Programa da União com Municípios de Redução, pela redução do desmatamento e incêndios florestais, oferece um total de 730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável, combater o desmatamento e incêndios florestais. A proposta foi encaminhada aos 70 municípios que juntos são responsáveis por quase 80% de todo o desmatamento registrado na Amazônia. Ou seja, desses 70, 22, atenção, você que mora nesses municípios, o seu prefeito está andando para milhões de reais do governo federal, porque ele está lá junto com os seus brother, tacando fogo no mato, passando correntão, cortando madeira de lei de modo ilegal e colocando boi para pisar em cima, tá bom? Esse é o prefeito que está trabalhando para ele, para a família dele e para os amigos dele. E você que se dane, porque essa grana poderia chegar na sua cidade e não vai chegar. E não vai chegar. Datafolha em São Paulo saiu ontem, Boulos lidera, Marçal sobe, mas a rejeição dispara. A nova pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira trouxe boas notícias para o candidato Guilherme Boulos na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Ele aparece com 26% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito Ricardo Nunes tem 24% e o Marçal 24%. Os três estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em semana decisiva, o Nunes oscilou 3 pontos. A margem é 2, né? Então o Nunes foi o único que oscilou para baixo da margem, tá? Indo de 27 para 24. O Boulos variou dentro da margem, 1 ponto para cima. E o Marçal, o Marçal também subiu para cima da margem, de 21 para 24. Então, resumindo, Boulos estável. Quem acompanha o programa sabe que desde o começo da eleição, a pesquisa Atlas era a única que dava o Boulos bem acima das demais. A Atlas chegou a dar o Boulos com 27, 28 em determinados momentos, que Datafolha, Quest e outros estavam dando o Boulos lá com 22, 23, então ela destoava. Aparentemente o Datafolha está alcançando a Atlas. Quem nos acompanha aqui todas as manhãs, ao vivo, 7 horas da manhã, de segunda a sexta, sabe que eu já falei isso aqui. Eu sempre imaginei que o Boulos estava mais de 25 para cima do que 25 para baixo. Por quê? Pelo histórico de votação do Boulos na última eleição e pelo histórico do voto no PT em São Paulo. Eu nunca consegui imaginar o Boulos próximo de 20% de intenção de votos. Porque o voto da esquerda, principalmente na capital paulista, é um voto bastante consolidado. Então, eu acho que isso aqui está mais próximo da realidade. De todo modo, as pesquisas esse ano foram muito confusas. Então a gente tem aqui assim uma visão, uma mirada, mas não dá para saber. Tecnicamente empatados, com o Boulos subindo um pouquinho, quase nada, na margem, e o Nunes e o Marçal trocando de posição fora da margem. Fora da margem. Vamos apostar um negócio aqui, Gabriel? Que não vale nada, porque a gente só aposta coisa que não vale dinheiro para não dar dinheiro para bet, né? Senão complica. Eu acho que vai dar Boulos e Marçal no segundo turno, com alguma chance, e aí eu vou fazer a aposta arriscada. E aí segunda-feira a gente vê aqui. Com alguma chance do Marçal chegar na frente.
Será? Será? Vamos ver. Eu acho que sim, só que eu acho que no segundo turno daí vai dar o Boulos. É o segundo turno dos sonhos, né? Na campanha do Boulos, ir para o segundo turno com o Marçal. Eu não sei se é tão dos sonhos assim, eu acho que coisas podem acontecer. Apesar do fato que o Marçal foi muito violento com o Nunes. Eu não duvido que tenha algum tipo de composição de frente única, de frente ampla, sei lá o quê. Mesmo que o Nunes não trabalhe publicamente para derrotar possivelmente o Marçal no segundo turno contra o Boulos, pode trabalhar por baixo. Tá com a máquina da prefeitura, tem vários candidatos a vereador que podem trabalhar isso também, líderes comunitários, secretários, né? Então, a ver. Vou apostar aqui. Eu acho que o Nunes está fora do segundo turno. Acho que ele está fora do segundo turno. Acho que teremos Boulos e Marçal, né? Não tenho bola de cristal, ninguém tem, nem os institutos sabem, mas é a sensação que eu tenho depois de acompanhar toda a campanha praticamente acabou, ontem na televisão acabou, TV e rádio. Hoje os candidatos ainda podem fazer agendas, hoje e amanhã. Amanhã, aliás, o Boulos tem, se não me engano, uma agenda com o presidente Lula em São Paulo. Eu tô achando que vai dar Boulos e Marçal. E arriscando um pouco mais, acho que o Marçal pode chegar na frente do Boulos. Acho que o Marçal pode ter uma subida nesse final aí, porque talvez tenha um voto, principalmente nas pesquisas presenciais que são feitas, que é o caso do Datafolha, que as pessoas têm vergonha de falar que votam no Marçal, mas na verdade votam. A ver como é que a coisa anda, tá bom? Rejeição. Esse ano, pela experiência da eleição de Porto Alegre, eu tô vendo que a rejeição é um caso a ser colocado no divã. Por quê? Sebastião Melo tem uma rejeição altíssima em Porto Alegre. 61% segundo a última pesquisa. Mas lidera a pesquisa de intenção de votos. Como se explica isso? Olha, por exemplo, o Marçal tem rejeição de 53. Se for no segundo turno com o Boulos mesmo, o Boulos tem uma rejeição de 38. A rejeição do Boulos se manteve estável. O grande medo da campanha do Boulos era que ela subisse, não subiu. A do Nunes é a mais baixa, 23. Bem baixa mesmo. Talvez porque as pessoas nem saibam quem é o Nunes. Há uma boa possibilidade, né? Há uma boa possibilidade. Agora, a rejeição é aquela coisa, né, Gabriel? Fala duas comidas que você não gosta, Gabriel. Duas comidas que eu não gosto? Duas. Nenhuma. Me complica. Eu também. Wasabi. Wasabi. Não gosto de malagueta. Wasabi é aquele bolinha verdinha, aquela do sushi, né? Isso. O wasabi e pimenta malagueta. Se você tiver que comer um dos dois, você come qual? Pimenta malagueta. Pimenta malagueta. Então é isso aí, a rejeição. Ah, eu rejeito, né? Eu rejeito o Marçal. 53% rejeita. 38% o Boulos, segundo essa pesquisa. Mas isso pode se equilibrar um pouco mais no segundo turno. E aí a pessoa pode falar assim, não, tudo bem, eu rejeito o Marçal, mas assim, rejeitar não significa que eu não vá comer. Porque se eu tenho que votar, eu tenho que votar. E aí eu posso votar até em quem eu rejeito, para não votar numa outra pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com cuidado com esses dados aqui. É triste esse voto do menos pior. Não é mol. Debate em São Paulo tem Marçal contido e Nunes na mira, com Boulos no ataque e criticado por Tabata. A Tabata foi para cima também do Boulos ontem, numa tentativa vã e desesperada de chegar no segundo turno. Não vai acontecer. Não vai. Essa aqui a gente não vai nem apostar, porque não vai acontecer. Se acontecer o da Tabata chegar no segundo turno, segunda-feira eu não venho nem fazer o programa, Gabriel. Vai ficar feio para mim, né? Mas não vai acontecer. A Tabata fazendo isso, ela arrisca colocar Nunes e Marçal no segundo turno, mas eu acho que o Marçal conseguiu comer muito voto do Nunes aí nos últimos tempos. Boulos mostrou exame toxicológico no debate da Globo, mostrou lá que o Marçal, bem no começo da campanha, falou que o Boulos era usuário de cocaína, não sei o quê, depois a Folha de São Paulo desmascarou a farsa. Se não tivesse feito isso a Folha de São Paulo, o Marçal levaria esse tema para todos os debates e chegaria no debate da Globo, apresentaria um documento de um Guilherme Boulos que foi preso por estar usando droga em algum lugar e tal, não sei o que é um Guilherme Boulos que não é este Guilherme Boulos, é um outro, o famoso homônimo, né? Homônimo é uma pessoa que tem um nome igual ao seu. Então o Marçal possivelmente levaria essa farsa até ontem. A Globo desmontou a farsa, o Marçal calou a boca, não falou mais nisso. Ontem
ontem, depois de um mês sem falar nesse negócio, ontem no debate da Globo, pincelou de novo esse assunto. Né? Falou que o Boulos conhecia as biqueiras de São Paulo e tal. Aliás, eu acho que o Boulos deveria ter respondido, olha, senhor, se o senhor não sabe onde estão as biqueiras de São Paulo, o senhor não vai nem conseguir combater crime nenhum. Então, para além de tudo, o senhor é um ignorante. Mas não respondeu isso. O Boulos levantou, inclusive, mostrou um documento, um exame toxicológico de um laboratório bastante conhecido no Brasil, mostrando que ele está, como se diz na gíria, limpo, né? Que não é usuário de nenhum tipo de droga, e provocou o Pablo Marçal para fazer o exame psicotécnico. Nesse o Marçal não passa. Aliás, não vou nem falar. Eu ia falar de toxicológico do Marçal, porque corre por aí, mas não vou falar, tá? Vocês pensem o que vocês quiserem. Tá aqui o exame do Boulos, publicou nas redes sociais dele. Eu não gosto disso, tá? Não gosto e jamais diria pro Boulos fazer isso. Mas a campanha sabe o que faz, eles podem ter medido lá que nas pesquisas com os grupos focais seria uma coisa positiva. Eu acho que tem um cheiro de humilhação. Né? É como você provar que você não é bandido. Provar que você não faz tal coisa. Não gosto. Mas eu também não gosto de tanta coisa que aconteceu nessa campanha, né? Que a coisa está tão maluca que talvez seja o que tinha que ser feito. Uma coisa que eu achei engraçada, Demônio, ele falou que o Boulos não sabe onde ficam as biqueiras. Mas a gente sabe que ele sabe bem. As biqueiras de São Paulo, o Marçal conhece. É possível, eu não sei, mas se ele não conhece, ele não pode ser prefeito de São Paulo. Você não sabe onde ficam as biqueiras, né? Né? Sei não. O Marçal ele é bem agitado, né? Vocês já notaram isso, né? Uma pessoa bem agitada, uma pessoa bem ativa, né? Já notaram esse negócio. Pesquisas Qualy apontam Boulos como vencedor do debate na Globo, Nunes o derrotado. Marqueteiros e institutos de pesquisa acompanharam o debate de ontem na Rede Globo, realizado pela Rede Globo. Fizeram também pesquisas qualitativas, né? Que quando você pergunta diretamente para as pessoas sobre como foi o debate, uma série de perguntas. Isso aqui está lá na revista Fórum. Eles formam grupos de eleitores indecisos e que votam em algum candidato para analisar o desempenho dos postulantes. A Fórum teve acesso a informações de algumas dessas pesquisas e em todas, com grupos diferentes, o melhor desempenho foi considerado o de Guilherme Boulos. Tabata também se destacou. Marçal agradou o seu eleitorado nos 2 blocos finais, mas foi mal no começo quando buscou ser mais comedido. Por outro lado, em 2 grupos, só com eleitores da classe C e D, Ricardo Nunes, que ainda podem mudar o voto, ao final, ele foi considerado o melhor no confronto. Ou seja, só uma parcela do eleitorado que ainda está disposta a votar no Nunes acha que ele foi bem. Não é todo mundo, segundo a revista Fórum, eleitores da classe C e D. É um resultado que pode fazer grande diferença na votação de domingo e definir uma segunda volta, né, um segundo turno com Boulos e Marçal. Datafolha divulga hoje a sua maior pesquisa já com os efeitos do debate. O Datafolha vai divulgar nesta sexta-feira a sua última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, já tentando pegar um pouco dos efeitos do debate da Globo. Lembrando que os institutos não fazem mais o boca de urna, né? Antigamente tinha, né? Terminava a votação, os institutos ouviam os eleitores que estavam a caminho da urna ou saindo da votação, e aquela sim era a pesquisa que dava realmente praticamente o resultado da eleição, porque você pegava ali na hora, né? Em quem a pessoa votou. Não fazem mais porque a população do Brasil é muito rápida, porque o nosso sistema eleitoral é talvez o melhor do mundo, né, Bolsonaro? Não entendo o Bolsonaro não gostar de eleição e estar concorrendo aí com o filho vereador e apoiando ramagem, isso, aquilo, né? Não gosta, não disputa, o Bolsonaro. Né? Então não tem mais boca de urna. Então essa aqui possivelmente é a última pesquisa grande que a gente vai ter antes do domingo. Falando em Bolsonaro, tá pronto o nosso vídeo lá, ó, Gabriel? Tá prontinho. Vamos passar esse negócio? O Bolsonaro fez uma live ontem, eu não sei contra o candidato do Lula. Um tio louco falando sozinho, né? Fez uma live ontem para apoiar o Nunes, porque a campanha do Nunes está desesperada, tá? Tá desesperada com chance real de não ir pro segundo turno. Vamos ver, Gabriel, como é que o Bolsonaro apoiou o Nunes. Eu não costumo mostrar vídeo do Bolsonaro aqui, mas esse aqui sextou, cara. Esse aqui sextou. Jair Bolsonaro vai agora falar com o seu público para falar que ele apoia, não o Marçal, mas o Ricardo Nunes em São Paulo. Bota aí pra gente, Gabriel. Lá, não falando em favor do Nunes. Vamos ouvir o que ele disse. E o que a gente espera? A gente espera que aquele cara, né,
que é o candidato do Lula, não chegue. Está lá em São Paulo, tem o nosso candidato a prefeito, tem o meu vice, em São Paulo tem o meu vice, que é o coronel Melo Araújo, confio 100% nele, tá? É uma pessoa fantástica. Lembro que o Nunes era vice. Aconteceu uma tragédia com o prefeito na época, o Bruno Covas, e o Nunes assumiu. Ninguém quer que o Nunes seja eleito para ir para outra, passar, né, ir para outra lá e deixar pro Melo Araújo. Agora, o Melo Araújo é uma pessoa que não vai ser um vice para atrapalhar o prefeito, vai ficar em gabinete. Pode ter certeza que ele vai estar ativo. Se o Nunes fosse mal intencionado, jamais ele aceitaria um vice, o coronel Melo Araújo, um coronel da nossa rota, da Polícia Militar de São Paulo. Pode ter certeza, caso o Nunes seja prefeito, seja reeleito, o Melo Araújo vai procurar o que fazer, ou em comum acordo com o prefeito, ou vai procurar por conta própria e vai ajudar São Paulo. Não vai ficar no gabinete. Tá bom já. Quem tem o mínimo de conhecimento, quem é o Melo Araújo, sabe das suas Bom possibilidades. ser apoiado por um cara e que em nem São o Paulo, Bolsonaro, te luta assim. Que delícia, né? Melhor É assim, tem 3 momentos importantes desse vídeo. O Ricardo Nunes, cuidado aí, hein? Eu, se fosse o Ricardo Nunes, Gabriel, sabe o que eu fazia? Eu botava um passarinho dentro do meu escritório. Sabe aquele passarinho que você tem? Né? Que se vaza gás, o passarinho, primeiro cai ele, né? Ô Ricardo Nunes, 2 dicas. Passarinho em tudo que é lugar aí. Coitado dos passarinhos, né? Não tem uma alternativa, sei lá, detector de fumaça, sei lá o quê. De gases tóxicos. Uma velhinha? Uma vela acesa em cada sala, Ricardo Nunes, atenção. E não é para rezar para santo, não. É para não ir, né? De manhã cedo, na hora de espreguiçar, Gabriel, espreguiçar pro lado, porque se espreguiçar para cima é capaz de Deus puxar, né? E provar a comida, né? Antigamente tinha os caras que tinha a pessoa para provar a comida dela, não era assim? Testar a comida de comer, o Nunes. O candidato do Bolsonaro, o Nunes, é assim, nós temos o nosso candidato lá, um deles lá. Nunes. Né? Um deles. O vice é meu, diz o Bolsonaro. O vice é o meu. O Nunes é o nosso. Né? Aquela porcaria lá que eu tive que engolir, porque eu queria o Salles, não deu o Salles, porque eu não quero ser preso, eu tenho um monte de problema, eu tive que fazer uma costura aí com todo mundo, né? E aí o pessoal aqui de São Paulo tem muita influência em Brasília, tá garantindo que eu não vou ser preso por causa da joia, por causa do golpe de Estado, então eu precisei abrir mão, tem jeito. Então tem esse cara aí, vota aí. Mas tem o meu vice. E vamos lembrar, se você votar no Nunes e eleger o meu vice, o Nunes pode morrer, Gabriel. Que baita amigo Bolsonaro, hein? Ô, Ricardo Nunes, vela, passarinho, não espreguiça com a mão pra cima e testa a comida de comer. Hein? Que tem um povo que não brinca em serviço aí. Você vai botar esse povo dentro da prefeitura depois, Nunes? É? E no segundo turno, se não for pro segundo turno, Nunes, como é que vai ser? O nosso candidato lá, o meu vice que pode assumir porque esse aqui pode morrer. Que beleza, não precisa apoio, não precisa inimigo, né, Gabriel? Pra quê? Hein? Pra quê? Vamos indicar o cara pra um emprego. Não, o Gabriel é o nosso amigo lá, né? Mas cuidado, pode morrer o Gabriel. Se morrer, eu tenho outro meu amigo pra indicar, né? Então tá, pode pegar o nosso conhecido lá. Mas se ele morrer, você fala comigo que eu tenho um outro brother que é meu. Um negócio inacreditável, né, cara? Mas veja bem, se o Nunes fosse mau caráter, ele não aceitaria ele como vice. Por quê? Foi o que o Bolsonaro disse. Ah, é verdade, falou, é verdade. Se o Nunes fosse um mau caráter, né, não aceitaria esse vice. A relação entre uma coisa e outra é absolutamente zero. A virtude do Nunes é aceitar o vice do Bolsonaro. A virtude do Nunes é aceitar o vice do Bolsonaro e, se possível, viu, Ricardo Nunes, se for eleito, dia 1º de janeiro, morra, tá? Por gentileza. É o que o Bolsonaro tá pedindo. Nunes, eu sou seu amigo até domingo. Se você passar pro segundo turno, a gente fica amigo mais umas 3 semanas. Se você não se eleger,
por mim pode morrer. Se eleger, não me morre até dezembro, que nós temos que pegar o comprovante que nós ganhamos a eleição. Tá, Nunes? Ó, vela, passarinho. Não levantar a mão. Não fazer alongamento antes de futebol, botar a mão muito para baixo, porque o capeta pode puxar também, né? A gente não sabe quem que puxa o Nunes, né, o Gabriel? Se é para cima ou para baixo. Melhor evitar, né? E cuidado com a comida. Só enlatados, viu, Nunes? Só enlatados até dezembro, pelo menos. Só salsicha e macarrão. Miojo e salsicha em lata. Não vai inventar bobagem aí. Que baita brother, hein, Gabriel? Nossa, mãe. Registro da candidatura de Rodrigo Amarim foi indeferido finalmente pelo TRE lá em São Paulo. Também não ia para lugar nenhum. Esse cara aqui é um idiota, só para registrar. Datafolha no Rio de Janeiro. O Paes tem 54% e Ramagem 22%. O Paes continua na liderança, mas caiu de 59% para 54% da última pesquisa. O Ramagem tinha menos de 2 dígitos, conseguiu subir para 22%. A ver se vai ter segundo turno no Rio, né? Vamos ver. O Tarcísio Mota do PSOL derreteu, né? 4%. Continua na terceira posição. TRE pede tropas federais para evitar ação de facções em eleição no Rio Grande do Norte. Há suspeitas de que haja ligação entre grupos políticos e facções criminosas. PRF está proibida de fazer bloqueios em rodovias durante as eleições de domingo, né? Ao contrário do Bolsonaro. Imagina se agora o Lewandowski ou o cara que manda na PRF agora fizesse a mesma coisa que o Silvinei Vasquez fez lá a mando do Bolsonaro em 22. Hein? Quem ainda não chama de golpe ia estar assim, tendo ataque, né? A revista Oeste, não sei quem mais, essa gente qualificadíssima. Imagina se o Lewandowski, domingo, manda a Polícia Rodoviária Federal fazer bloqueios em zonas eleitorais onde as pesquisas já detectaram, ou como fizeram em 22, no segundo turno, em zonas eleitorais onde no primeiro turno tinha ganho Lula, mas faz o contrário esse ano. Faz o contrário. Pega as zonas eleitorais do Nunes e do Marçal em São Paulo e sei lá o quê, começar a bloquear, né? Cria bloqueios fictícios para as pessoas não irem votar. E aí? Ia estar todo mundo de boa? Não, né? É claro que tem menos fundamento tentar esse tipo de golpe esse ano, porque nesse caso as pessoas tendem a viajar menos, eu acho, né? Porque a eleição municipal, a pessoa no geral mora já no município onde vota, se bem que muita gente viaja para votar. Cada vez menos, que a abstenção é cada vez mais alta também. Diferenças entre um governo e outro, né? Olha, gente, um caso muito sério no Rio de Janeiro, muito sério. Um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. A Tainá de Paula, que é vereadora do PT no Rio de Janeiro, foi atingida por tiros, o carro dela, né, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu, como não voto mais no Rio, depois de morar meia década na cidade, posso falar tranquilamente aqui, foi meu voto na última eleição da Tainá de Paula. Então me chamou muita atenção, inclusive, isso, quando eu vi a notícia hoje pela manhã. A vereadora e ex-secretária municipal do Meio Ambiente, Tainá de Paula, relatou nas redes sociais, na noite de ontem, ter sido abordada por 2 homens que estavam a pé e deram tiros de pistola na direção da porta do carro dela em Vila Isabel. Aqui ela publicou lá nas redes sociais, né? Isso aqui, se eu não me engano, é o Instagram. Acabo de ser abordada por 2 homens que deram 2 tiros de pistola no meu carro na direção da minha porta em Vila Isabel. Ando com um carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar, axé, disse a vereadora. Tainá estava ontem, né, prestando depoimento no 20º DP de Vila Isabel sobre o ataque a tiros que sofreu no mesmo bairro onde fica a delegacia. Tainá é candidata à reeleição na cidade do Rio de Janeiro. Ela postou numa rede social: veja 3 motivos para votar em mim no próximo domingo e tal, né? Isso aí não tem nada a ver com o ataque a tiros, né? São informações iniciais ainda, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, temos poucos detalhes. A foto do carro, se eu não me engano, foi postada. Deixa eu ver se ela colocou na rede social dela ou não, mas eu vi a foto deste carro em algum lugar. Não, isso aqui é só o post da Tainá. Deixa eu ver se ela colocou aqui ou se foi pela imprensa. Vamos ver aqui. Dá pra ver o stories aqui? Dá, né? Ele não carrega. Eu tinha salvado aqui, acabei não pegando. 20 horas atrás. Eu acho que era aqui no stories dela. Fez uma caminhada, né? E aí isso foi à noite. Olha aqui, ó. Aqui estão as imagens, ó. Acabo de ser abordada por 2 homens, ó. Aqui um tiro aqui na porta. Dá pra ver bem aí, Gabriel? Dá, né? Dá pra enxergar, sim.
um tiro na porta e aqui mostrando o carro. Elas ainda estavam saindo do carro, né, muito assustadas. São 2 tiros, né? Olha aqui, ó, segurou na blindagem. O que me chama a atenção, sabe o que é, Gabriel? Me chama a atenção a capa do jornal o Globo. A cidade onde assassinaram Marielle Franco. Um crime que até hoje arrasta notícias pelo mundo todo. O crime da Marielle foi um crime que ficou conhecido no mundo inteiro. Esta cidade, que teve, aliás, essa semana, o primeiro condenado do caso. Temos aí envolvimento com milícias, caso pesadíssimo. Essa cidade, o seu principal jornal, o jornal O Globo, quem mora no Rio de Janeiro, no geral, que conhece o Globo, que também, quem mora no Rio de Janeiro, Gabriel, e lê o Globo, deve ser 0,5% da população, porque ninguém mais lê jornal, né? Mas essas pessoas acham que o jornal o Globo é um jornal nacional, mas não é, né? Em época de eleição e tal, nacional é um pouco mais, mas é um jornal regional. O jornal O Globo. É um jornal local, digamos assim. Não é, Gabriel, que não está na manchete? Você tem uma vereadora da sua cidade que acaba de sofrer um atentado a tiros. Manchete do Globo nesse momento. Opinião de colunista sobre desempenho de debate. De São Paulo. De São Paulo. Vocês acham mesmo que isso aqui é mais sério do que uma vereadora da cidade onde vocês editam o jornal de vocês tomar tiro no carro blindado? Faz algum sentido isso aqui? A não ser o sentido do clique, né, Gabriel? Vamos puxar clique, né? Porque Marçal dá clique. Marçal é bom para a imprensa. Ah, bem bom para a imprensa. Vocês não duvidem disso. Marçal é bem bom. Ele é tão bom que ele foi convidado para todos os debates sem que a lei obrigasse a fazer isso. É bem bom. Para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, fazer clique. Clicar em banner, fazer audiência, vender publicidade. Não tenho dúvida disso. Mas aí, Gabriel, me espanta o seguinte, não é que não tá só na manchete, viu, Gabriel? Não é que não tá só na manchete. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Ó. Apertei um comando para fazer busca, tá? Vamos ver se mudou. Antes eu fiz, não tinha nada. Busca. Na capa inteira do jornal o Globo, até lá no rodapé, onde diz assim, entre em contato conosco, fale com a redação, assine o jornal, não enche nosso saco, sei lá, tá? Vou botar o nome da Tainá. Vou botar em letra, ó. Aqui, ó, Tainá. Estão vendo aqui em cima, ó? Não é, Gabriel, que o negócio não está na manchete do site. A notícia não está na capa do site. Na capa do site, editado na cidade em que mataram a Marielle Franco, onde há uma violência política brutal e que uma vereadora, que até ontem era secretária de meio ambiente da prefeitura, sofreu um atentado a tiros. Eu não sei quem define as prioridades editoriais do Jornal o Globo, mas eu acho que vocês estão com alguns problemas. Até técnicos mesmo. Não é nem, isso aqui não é nem a questão de ideologia, de opinião, de gostar, de não gostar, né? Parece que tem algum problema. Farei uma pergunta, Gabriel. Carlos Bolsonaro, vereador. Se tivesse um atentado a tiros contra Carlos Bolsonaro, estaria na capa ou não estaria na capa? Isso é a primeira notícia. Seria possivelmente a manchete do jornal. Por quê? Porque dá clique. Porque é uma pessoa famosa, porque todo mundo ia querer saber, especular, e pá. Tá? Não tá na capa do jornal da cidade onde a vereadora sofreu o atentado. É uma decisão editorial inovadora. Notícias mais importantes do que o atentado. Às vésperas da eleição de uma candidata a tiros na cidade onde mataram Marielle Franco. O que os colunistas do Globo acham sobre o debate de São Paulo? Por quê? Porque tem Marçal, gente. Porque dá clique. Porque dá audiência. Ponto final. E lá eu quero saber o que o colunista do Globo acha, Gabriel. Hein? Aliás, quem que quer saber o que o colunista do Globo acha? Ai, vamos se dar importância na manchete do jornal.
Mais importante do que um atentado a tiros contra uma vereadora tentando reeleição, ex-secretária de Meio Ambiente, é a análise, jogo duro, caneladas, carrinhos e disputa aberta até o fim. Confira. Debate em São Paulo. Né? Porque não podia ser pior ainda do que você comparar com o futebol, né? Porque assim, não podia ser mais clichê. Não podia ser mais nada isso. Mais clichê. É jogo duro, é caneladas, Gabriel. Caneladas, carrinhos, e disputas abertas. Gabriel me deu uma vontade de clicar nisso aqui. Me deu muita vontade. Eu vou até clicar. Assim, ó, a gente precisa ler isso aqui, Gabriel, agora. Né? É um negócio inacreditável. Inacreditável. Veja o placar, Gabriel, de quem ganhou o último debate entre os candidatos. Placar, quem é que dá o voto no placar, Gabriel? Os colunistas do Jornal Globo, claro. Que eu não sei nem quem são. Quem que é aqui? Merval Pereira. Ih, já começa bem já. A opinião do Merval Pereira é manchete do Globo hoje, gente. Opinião do Merval Pereira. A opinião do Merval Pereira é manchete do Jornal Globo. O atentado a tiros contra o vereador Tainá de Paula não está na capa. Não está aqui, ó, Gabriel. Não está aqui, ó. Não está em lugar nenhum, ó. Veja os bastidores da foto do Cid Moreira pelado tomando banho na banheira. A famosa ex-playboy que não quer abrir o OnlyFans. O carioca radicado na Suíça que quer conquistar a pele brasileira. Publicidade de cosmético disfarçado de notícia. Que mais? Barará. Vamos ver coisa mais interessante aqui. O terceiro animal morre em Londres. Um corvo morrendo em Londres. Corvo morrendo em Londres. Gabriel, o terceiro animal morre em Londres. O que diz a profecia sobre o fim da monarquia britânica? Jornalismo profissional é o nome disso aqui. Eles dizem, né? O resto não, entendeu, gente? Jornalismo profissional é só lá na Folha, no Globo, no Estadão. O resto Terceiro corvo. Tem importância nenhuma. Um corvo morrendo em Londres é notícia com foto na capa do jornal. Um atentado contra uma vereadora na cidade onde assassinaram Marielle Franco, usando do mesmo expediente, atentado a tiros contra o carro onde a pessoa estava, aparentemente. Esse corvo aqui deve ser muito importante, né, Gabriel? Você conhece ele? De vista, assim ou não? Olhando dá para reconhecer? Não. Eu também não. Talvez se eu conseguisse escutar pela voz. Mas ele já morreu. Né? Daí não vai dar mais. É o terceiro personagem. É inacreditável, bicho. Olha o tamanho da capa, Gabriel. Olha o tamanho da capa. Olha quanta coisa tem aqui, ó. Olha a coisa aqui. Não tem um espacinho? Um espacinho pra notícia? Hein? Olha o tamanho do negócio. Olha isso aqui. Olha isso. Olha aqui. Vocês estão de brincadeira, né, cara? Vocês estão de brincadeira. Olha, vocês pensem 1 milhão de vezes antes de estufar o peito e olhar para qualquer jornalista que não trabalhe com a patota de vocês de cima para baixo, tá bom? Porque para além de tudo, vocês são fracos pra caralho. E tenho dito. Ai, Demore, não fala assim dos jornalistas porque eles ficam bravos. E depois eles colocam essas coisas suas nos grupos de WhatsApp dos quais você não participa, graças a Deus. Tá bom? Beijo pra todo mundo do grupo aí. Vereadora Janaína Lima diz que seu carro foi atingido por 6 tiros. Outro atentado também, ontem, em São Paulo. Esse aqui, com características super preocupantes, como o da Tainá também, claro, mas esse aqui com mais elementos de característica de atentado. Não que o outro não tenha, os dois têm. Mas esse aqui reforçado ainda. Por quê? Por quê, Gabriel? 6 tiros na porta de trás. Para explicar, geralmente, quando é tentativa de roubar o carro, a tendência, na imensa maioria dos casos, é que os tiros sejam dados no vidro do motorista. Não é o caso de nem da Tainá, no Rio de Janeiro, nem da Janaína Lima, em São Paulo. 2 casos.
Sabe o que me choca nos dois casos também, para além disso? É que quando há a cobertura, e sim, gente, o Globo deu notícia sobre isso ontem, assim como a revista Fórum deu, assim como o ICL Notícias deu, tá? Mas tá escondido, não tá na capa, não tem importância. O corvo que morreu em Londres é mais importante do que isso. Acabei de mostrar aqui. Não é o que eu acho, é o que acham as pessoas que mandam no jornal O Globo. Eu discordo, mas essas pessoas acham que aquele corvo é mais importante do que a notícia da vereadora. As notícias são muito mal apuradas. Aqui, ó. Gabriel. Janaína Lima, vereadora por São Paulo, que, aliás, se eu não me engano, é uma vereadora de direita, né? Não é do PT, não é comunista, nem nada. Diz que seu carro foi atingido por 6 tiros. Mas tá aqui o carro atingido por 6 tiros, gente. Vocês não sabem contar no UOL aí também, não? Vamos sentar o pau em todo mundo, já que é sexta-feira, né? Sabe contar, Gabriel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei contar porque eu tô contando 7, tem um da janela. Tem mais até, né? Não foi só 6, não. Vamos contar junto aqui? Olha aqui, ó. Aqui embaixo parece não sei. No mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem mais tiros aqui. Tiraram 6. Tem mais tiros aqui, aliás. E dá pra ver que são tiros em movimento, né? Porque eu fiz uma cadeira sobre esse negócio, esses padrões, né? Tanto de manchas de sangue em parede e tal, num curso que eu fiz de jornalismo investigativo, lá nos tempos da vovó. Aqui dá pra ver, né? Esses tiros aqui foram mais laterais, assim, mas esses aqui já foi em movimento. Ó, o carro estava em movimento. Possivelmente tomou os primeiros tiros e arrancou e tomou os outros. Não tem característica de tentativa de roubo de carro. Por que a bronca com vereadora diz? Porque você dá margem quando você coloca uma manchete dessas, tá? Isso aqui é um problema, gente. Isso aqui é um problema. Porque você duvida. E se você duvida, sabe o que você faz quando você é jornalista? Você vai lá apurar. Você vai apurar. Ah, mas não consegui apurar. Então não dá notícia. Tá? Então não dá notícia. Ou dá de outra forma. Vereadora Janaína Lima mostra fotos de carro atingido por disparos. A foto não tá ali, Gabriel? Tá. Você não tá ali? Do vídeo. Tá ali a foto. Foi atingido por 11 tiros de arma de fogo. 11. Então aqui tem 6. Tá, aí, ó, já pegamos, já contamos antes, mas já tá contado aqui. Então tá tudo mal feito, gente. Não dá, isso aqui é um negócio sério. Tem que parar e pensar nessas coisas. Ela não diz que foi atingido. Tem a foto do carro, tem o vídeo do carro. Então, no mínimo, se você não conseguiu apurar, era tarde da noite, a delegacia não respondeu, tá compreensível, tá? Ninguém tá falando que não. A editorialização dessas matérias é muito ruim. É muito ruim. A gente passa uma imagem de que a pessoa está inventando o negócio. Isso não é bom. Porque você aplana na cabeça de quem lê a notícia a violência. Ah, ela tá dizendo ali, né? Ah, tá. Não tá nem na capa do site também, né? Não é importante. Só vira importante se matar, né? Até que não mata não é importante. 2 casos graves. Eu mando aqui os meus melhores, né, sentimentos às duas mulheres, nas 2 maiores cidades do Brasil, durante a eleição, uma eleição que teve um candidato ultra violento em São Paulo, que empurrou essa violência, porque qualquer violência, em 99% dos casos, começa com palavras e não com agressões físicas, não é? Ah, não, a falar, você pode falar o que você quiser. Eu não conheço briga, Gabriel, que começou sem a pessoa falar alguma coisa. Só se tiver, a pessoa for um maluco, né? Se for atacado por um maluco no meio da rua. A pessoa chegar e bater em você do nada. Eu não lembro de ter visto briga na minha vida, de briga que não começou sem discussão. Então, violência começa com a palavra. Quase sempre. Então, a palavra importa. Então, a gente tem uma eleição que começa com Pablo Marçal,
e termina com 2 vereadoras, uma no Rio e uma em São Paulo, com atentados a tiros e com outros casos que aconteceram. Candidato bolsonarista atropela e arrasta por 2 quilômetros militante petista em Sergipe. O candidato chamado Flávio da direita sergipana foi filmado ao invadir uma carreata do PT. Após o ato truculento, ele fez um vídeo se dizendo vítima. Eu não vou mostrar o vídeo aqui. O cara arrastou uma pessoa que estava na campanha do PT. O cara gritando, minha perna, minha perna, minha perna, minha perna, para o carro, minha perna, a perna dele ficou presa no carro e o cara continuou acelerando, acelerando e acelerando. Eu acho que tá pior do que 22, viu? Tá pior do que 22. Em 22 nós tivemos assassinatos também, só para lembrar. Atualizaram o link aí? Atualizaram o link. Tá, eu vou ver se vai dar tempo hoje, tá? Porque eu não consegui nem... Polícia Federal apreendeu 11 milhões de espécie nas eleições e abriu 2.000 inquéritos este ano. Governo Lula iniciou a operação para repatriar brasileiros no Líbano. A aeronave da FAB deve chegar no Brasil no próximo sábado com 220 brasileiros a bordo deste primeiro voo. O plano é repatriar 500 pessoas. Bases aéreas de Israel foram parcialmente destruídas por mísseis do Irã, mostrando mais uma vez que Israel mentiu. Os vídeos já mostravam isso, né? Israel falou que a imensa maioria, 99% dos mísseis que o Irã lançou contra Israel tinham sido abatidos pelo escudo de defesa lá, o Iron Dome. É mentira, a gente já viu vários vídeos, caíram dezenas de mísseis em território israelense. Israel costuma esconder isso para mostrar que é invencível, que não acontece nada, que pode vir, que pode mandar, que é nós mesmo aí. Não é bem assim, isso é falso, isso é mentira. E agora imagens aéreas mostram que algumas bases foram atingidas. A revista Fórum podia publicar as imagens, né, a revista Fórum? Aí tem que clicar num outro link, pô, facilita a vida da pessoa, né? Aqui as imagens, ó, com algumas fotos de satélites mostrando um hangar variado aqui, ó, né? E seriam alvos óbvios no caso de uma guerra, de fato, entre o Irã e Israel, porque o Irã vai fazer de tudo para que os aviões israelenses, que na verdade são norte-americanos, geralmente F-35, fabricados pela empresa Lockheed Martin, privados. É um negócio, né, gente? Guerra é um business grande, talvez o maior do mundo. Não possam decolar, né? Exército libanês revida ataque israelense pela primeira vez. Israel ordena a retirada do sul do Líbano. Forças oficiais do Líbano não são parte do conflito entre Hezbollah e Israel e dizem que não querem guerra, mas entraram no campo de batalha e empurraram o exército israelense para de volta para o seu território. Então, assim, não é bem assim. Gaza, os caras entraram, massacraram, cometeram um genocídio, mataram mais de 40 mil pessoas. Obliteraram tudo e vão roubar aquelas terras lá também. No Líbano não é bem assim. O Líbano tem um exército e o Hezbollah tem um exército. Lembrando que quem criou o Hezbollah foi Israel. Quando começou a perseguir e tentar matar os líderes da Palestina, entre eles o Yasser Arafat, que se refugiaram no Líbano, tentaram matar eles em Beirute e não conseguiram. E por conta dessa perseguição, o Hezbollah foi criado. Então o Hezbollah é uma cria de Israel. Israel está combatendo o que chama de inimigo, algo que ele próprio criou. Isso é história. É bom a gente lembrar aqui, tem gente que não sabe, aliás, né? Então ali não é bem assim. E aí algumas pessoas acham que Israel vai se meter com o Irã, assim, vai lá se meter com o Irã. Que daí, com o Irã, daí não é bem assim mesmo. Mas daí não é bem assim, mas mesmo. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer porque Israel é comandado por um grupo de psicopatas, liderados pelo Netanyahu. Mas em condições normais de temperatura e pressão, que estão longe de acontecer em Israel, Israel não vai encarar o chamado guerra total contra o Irã. Não vai fazer isso. O Irã tem uma quantidade de aeronaves que pode fazer frente à quantidade de aeronaves de Israel, aeronaves russas, MiG-29 reformulados, que ainda são muito efetivos, e em alguns casos, principalmente de perseguição, de dogfight que chama, né?
são melhores que os F-35. Os F-35 têm problemas estruturais de projeto. Reporta-se que o Irã tenha 3.000 mísseis de longo alcance. Então, se lançou 200 e já caiu em base aérea ali em Israel, vocês imaginam uma chuva de 1.000 mísseis no mesmo dia. A tal da cortina de ferro de Israel vai pedir água. Não pega. Mesmo com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão lá para defender Israel com umas colunas antimísseis que estão no mar. Então Israel não está se defendendo sozinho dessa história não, né? Se defendendo quando, no caso, os mísseis vão para o território, né? Então não é bem assim. Eu acho que não é essa música que a banda vai tocar. Mas, como eu falei, é um psicopata, a gente não sabe. Netanyahu e seus aliados ali estão vendo uma chance também de destruir todo mundo em volta que eles consideram inimigos, principalmente porque a Rússia nesse momento não pode apoiar praticamente quase ninguém, porque está atolada na Ucrânia, tem tropa ainda na Síria, tem algumas tropas em outros lugares ali das países que eram da União Soviética, tem alguns conflitos regionais ainda, precisa também proteger o seu próprio território, então é um momento de tensão. A ver como é que a coisa caminha. Tá, é isso aí. A gente tinha mais algumas coisinhas aqui, mas não vai dar tempo. Queria passar pela mídia internacional, mas a mídia internacional no geral também está falando sobre Israel e Hezbollah, Líbano, Gaza, Irã. É o grande tom lá do El País, do La República, do Corriere della Sera, do Le Monde, do Washington Post, do The Guardian e do New York Times. Foram os jornais que eu tinha aberto aqui para mostrar para vocês. Beleza? Ó, daqui a pouquinho eu tô lá no Inside Notícias primeira edição, que tá começando, você fica aí, não sai deste link. Não saia mesmo, porque a gente vai fazer uma análise de debates de várias capitais pelo Brasil, mostrando trechos dos debates também que foram autorizados pela Rede Globo. Então vai estar um programa muito bom hoje para você ficar bem ligado, bem ligada antes de ir para a urna no domingo. Lembrando que vamos fazer cobertura no domingo. Domingo, 5 horas da tarde, a gente está ao vivo aqui. Já se programe. Vai estar todo mundo, vai estar eu, Heloísa Vilela, Juliana Dalpiva, e Vivi, e a Gabi, vai estar uma galera para fazer cobertura de eleições. 5 horas da tarde, fechou a urna, começou a apuração, a gente está ao vivo aqui até terminar os resultados. Então acompanhem a apuração com a gente aqui no ICL na domingueira, tá bom? Beijo, cuidem-se, bom final de semana, até segunda-feira, tchau. Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito, porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula. E você deveria participar com a tua família toda junto.